Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, outra entrevista fantástica, entrevista especial, porque estamos entrevistando aqui o nosso querido Marcos Kuznick, sócio fundador do Realidade Fantástica, historiador, mestre em educação, compõe aqui o nosso staff do Realidade Fantástica e abordando um tema que é fulcral para o que nós estamos tentando fazer aqui com o canal Realidade Fantástica e para todos vocês, buscadores espirituais, que tem esse interesse em ver o planeta cada vez mais regenerado espiritualmente falando, né, metafisicamente falando, que é a questão da dessacralização do mundo, né? A partir de que momento nós perdemos a noção do que é sagrado e por que é importante esse retorno do sagrado? Vamos conversar tudo isso com o Marcos, né? Falar um pouquinho também de utopia, distopia e tentar conseguir aí algumas balizas para esse assunto tão importante. E daí, Marcos, tudo bem? Legal, Jamil. Muito bom estar de volta à frente das câmeras. Normalmente eu estou atrás das câmeras. Sim, você é o nosso gênio editor, lida com toda a parte tecnológica do programa, né? É sempre bom falar, recomendar aqui os serviços do Marcos, que são realmente fantásticos com relação a isso. Mas, Marcos, a questão é o seguinte, quando que nós, primeiro, na história conhecida da humanidade, quando que surge essa noção de sagrado, né? O que é o espaço do sagrado e quando que nós começamos a perder isso? É interessante, Jamil, que uma distinção que eu gosto, uma interpretação na história das religiões, na história da filosofia das religiões, um conceito que eu particularmente apoio, né, que me diz respeito, é a interpretação da oposição do espaço sagrado com o espaço do profano. Se nós formos perceber, desde as manifestações religiosas mais antigas de que se tem notícia, por vestígios arqueológicos, percebe-se que já havia no homem uma tentativa de delimitar o que é o espaço do sagrado e o que é o espaço do profano. Então, por exemplo, o círculo, né? Simples círculos de pedra, muitas vezes, para muitas civilizações e muitas comunidades, eles delimitavam o espaço, por exemplo, para a prática de rituais, para a prática de cerimônias, para a prática de invocação de Deus ou dos deuses, assim. Ou seja, a partir do momento em que o homem deixava o espaço profano, aquele espaço do cotidiano, onde as coisas são aparentemente caóticas, desorganizadas, contingentes, ele delimitava um espaço do sagrado, que é o espaço do cosmos, no sentido grego, né? Do cosmos ser o universo organizado, né? E com leis que o regem, ou seja, a partir do momento que o homem deixa o espaço da contingência, do caos, e adentra no espaço do sagrado, ele também adentra num tempo do sagrado. E aquele espaço passa a ser propício para as práticas que conectam o ser humano com a prática do sagrado. Podemos ver aí a gênese de todos os templos dedicados à meditação, à oração, ao enlevo? Exatamente. A gente vê, por exemplo, que mesmo em civilizações ou em comunidades que não tinham grandes construções, né, comunidades nômades ou seminômades, havia pelo menos a preocupação de se delimitar o espaço onde, por exemplo, um xamã, ou um curador, ou um vidente, ele iria fazer essa prática. Com o passar dos anos, quando as populações começaram a se sedentarizar, primeiro no Oriente Médio, né, onde a gente tem a notícia das cidades mais antigas, até hoje escavadas, você já vê o espaço do sagrado sendo fixo, por exemplo. Então a construção, a ereção de templos, a construção de espaços do sagrado que vão cumprir esse papel de criar uma réplica do cosmos, né? Ou seja, desse todo organizado, onde você vai adentrar para fazer a tua comunhão com esse universo organizado e com a divindade. Uma coisa que se nota também é que muitos templos de muitas tradições são estruturas que muitas vezes não têm janelas. Sim. O que isso quer dizer? É interessante o seguinte, além da questão do espaço do sagrado, você tem a questão do tempo sagrado, que não é um tempo linear, que não é um tempo histórico no sentido que nós concebemos, ele é um templo do sagrado. Então quando você penetra num local desse, que não tem janelas, onde você não consegue detectar se a luz do sol, se é dia, se é noite, as condições atmosféricas, enfim, você acaba penetrando num espaço que parece ser sempre idêntico a si mesmo. Ou seja, parece que você vive uma experiência de suspensão
né, naquele espaço do sagrado e naquele tempo do sagrado que não é mais medido em horas, em minutos, ele é simplesmente um tempo existencial. É essa sensação que se quer, como há muitos templos, hoje talvez até a possibilidade de fazê-lo seja maior, porque enfim temos tecnologia de iluminação artificial, sim, ventilação. Antigamente isso era muito mais complicado. Agora é interessante que a gente percebe que algumas escolas iniciáticas ainda perpetuam, sim, essa questão, né? Se você for pegar o Templo Rosa Cruz, o Templo Maçônico, o Templo Martinista, são templos que realmente não tem janela. Exatamente. Então perpetuam essa noção de tempo sagrado, né? De tempo, um lugar atemporal, exatamente, de encontro com o seu próprio eu. Não, é interessante também, Jamil, que a questão da delimitação do sagrado, ele é feito de uma forma muitas vezes física também, mas a dimensão da sacralidade, ela se opera muito nesses espaços. Inclusive as tradições antigas davam muito valor à figura do pórtico. Sim, né? Sim. Aquele espaço onde você sai do espaço do profano, passa por uma antessala, uma antecâmara e penetra no espaço do sagrado. Então, por exemplo, havia até divindades, como por exemplo a divindade romana dos pórticos, né? Que uma face olhava adiante, outra face olhava para trás, uma olhando o futuro, outra olhando o passado, mas de qualquer maneira... Era Janus? Janus, exatamente, Janus de janeiro, o mês que abre o ano, o deus dos pórticos. Então essa ideia de você atravessar, ela digamos assim, metafórica no sentido da própria transição do indivíduo. Então esses espaços do sagrado, eles vão se replicar em várias religiões, em vários templos, como parece alguma coisa arquetípica do ser humano. Agora a noção do sagrado em si, né? Porque claro, esses locais, eles na verdade, não que eles em si mesmos sejam o sagrado, eles são indutores ao sagrado, né? Que é uma experiência que tem que ocorrer dentro, sim, da pessoa. Essa experiência ela se firmou na história da humanidade. Hoje nós vemos que a noção do transcendente existe em todas as culturas, das mais primitivas às mais elaboradas, mas nós chegamos numa época, Marcos, que parece que está se perdendo, né? Eu não sei se tem porquê, isso tem explicação na questão da patrística no Ocidente, né, que nos inundou de religiosidade de uma forma um tanto dogmática. Contrapondo-se a isso, daí nós tivemos o Renascimento, o Iluminismo, o auge do positivismo, e daí toda a técnica da indústria, né, que rumou o ser humano mais para fora, né, então nós temos um outro extremo. Então como é que você vê isso, esse afastamento que a gente percebe hoje dessa concepção do sagrado, tanto do sagrado dogmático como do sagrado, digamos que mais... Da conexão, né? Direta, mística. Existem dois fatores. A gente começou falando da delimitação do espaço do sagrado como um elemento indutor da espiritualidade. Sim. Claro que a gente pode argumentar também da sacralidade dos espaços no sentido até vibracional, né, de que um templo onde as pessoas continuamente se dirigem para elevar os pensamentos, até uma questão de egrégora. Quem quiser saber até o que é egrégora, convido a assistir um vídeo nosso aqui no canal. Mas enfim, esse espaço do sagrado era um espaço de práticas, de cerimônias, de rituais. Porém, há de se perceber o seguinte, que toda a vida das pessoas, todas as instâncias da vida do indivíduo, eles eram acompanhados de alguma expressão do sagrado. Isso desde a antiguidade. Então o rito do nascimento, o rito da recepção do recém-nascido, da alimentação, que muitas vezes não era feita sem que se houvesse qualquer tipo de prática, o rito do casamento, ou até o rito da morte, ou seja, todas as instâncias da vida do indivíduo, a própria agricultura, né? Os ritos agrários, os ritos de fertilidade, até práticas comerciais, enfim, todas as instâncias da vida do indivíduo, elas eram inundadas de alguma forma por algo de sagrado. E mais do que isso, o universo como um todo, ele era, por assim dizer, do ponto de vista dos indivíduos, povoado de encanto. Quando eu digo de encanto, essa sensação de que a malha da realidade, a teia da realidade, ela é povoada de mistério, exato, de magia. Exato. É algo que diz respeito a que transcende a dimensão puramente racional. Ocorre que, no Ocidente, principalmente,
nós tivemos uma contribuição muito importante, a partir dos gregos, obviamente, do pensamento... A racionalidade grega, que nos apresentou, digamos assim. Aqui, claro, a gente pode discutir, será que foram os gregos mesmo, ou eles são compiladores, enfim. Mas, de qualquer maneira, para a nossa cultura, acabou ficando que a filosofia grega nos aproximou da ideia de racionalidade. Ela não acabou com o mito, mas ela acabou ensinando uma postura do ser humano diante do mito, tanto que muitos dos grandes filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles não eram ateus, né? Não eram materialistas, né? Alguns eram até sacerdotes, como Pitágoras. Como Pitágoras, mas de qualquer maneira o que acontece é que a religiosidade, ou melhor, a racionalidade, ela vai tomando um caminho um tanto que tortuoso dentro da evolução da história do Ocidente. Sim. Porque ela tem que duelar contra uma concepção muito baseada na fé quase cega, na crença em dogmas que não podem ser questionados à luz da racionalidade, e isso vai gerar uma espécie quase de mágoa, né, que vem sendo incubada durante a Idade Média, que durante o período do Renascimento, né, os séculos em que a cultura europeia tenta se inspirar na antiguidade clássica, voltar às raízes greco-romanas, mas durante a fase do Iluminismo em que a racionalidade ela é levada a status de divindade. Exato. Né? Então, durante era a deusa racionalidade. A deusa razão. Durante a Revolução Francesa, era comum que os revolucionários franceses, na tentativa de dizer que agora as coisas não seriam mais geridas arbitrariamente, e sim pela racionalidade, invadissem igrejas e entronizassem lá uma mulher vestida como se for a deusa razão. Ou seja, os atributos da racionalidade. Ocorre que a própria racionalidade acabou se tornando algo que dogmático. E aí a gente entra nessa questão do desencantamento do mundo. Por quê? Um sociólogo alemão do início do século XX, Max Weber, que trabalhou com vários temas interessantes, talvez o trabalho dele mais conhecido é a ética protestante e o espírito do capitalismo, onde ele analisa como que a ética do protestantismo contribuiu, enfim, para o avanço do capitalismo. Mas um conceito muito interessante do Max Weber, que vem ao caso para a gente no estudo da história das religiões, é o conceito de desencantamento do mundo. Diz o Max Weber o seguinte, que a partir do momento em que a nossa relação com o sagrado, até com Deus, e isso acontece muito em algumas correntes do protestantismo, sim. Ela é racionalizada, ela é despojada dos seus elementos místicos, do êxtase místico, e ela é racionalizada. A partir disso, as antigas cosmovisões que explicavam o mundo e que falavam a uma instância diferente, elas começam a ser desgastadas. E o que entra no local é uma razão puramente instrumentalizada. Instrumentalizada e instrumentalizadora. Que vai erodindo, que vai consumindo, que vai... A gente vê, por exemplo, no caso da ética do protestantismo, se você entra, por exemplo, numa igreja católica, seja romana, ortodoxa, ou mesmo na igreja anglicana da Inglaterra, você vai ver que os templos eles são concebidos e feitos dentro de uma simbologia muito rica, muito detalhista, muito acolhedora, muito aconchegante, né? Etc. Quase como um útero, né? Exatamente. A iluminação, o incenso, as estátuas, exato. Enfim, todo aquilo é construído de uma forma... E se você vai muitas vezes, a partir da Reforma Protestante, os templos são verdadeiros salões. São despojados, assim, tudo muito clean. Instrumental, né? E isso parece, assim, que o edifício, na sua arquitetura, ele reflete também esse relacionamento, que não é tanto do coração, mas que passa por um processo racional. Isso é interessante, porque você só fazendo uma parte, né, nós vimos o reflexo dessa dessacralização, inclusive na arquitetura religiosa. Sim. Né? Das catedrais góticas, por exemplo, no Ocidente, aos tempos que você citou mais modernos, né, há uma perda, pelo menos arquitetônica, simbólica muito grande. Hoje você vai construir muitas pessoas vão construir uma igreja, ou até uma escola, elas constroem um barracão que poderia abrigar qualquer coisa ali, uma oficina mecânica, uma padaria, qualquer coisa, mas por acaso, isso até acontece com as escolas. Por exemplo, se nós olharmos, há vários estudos no Brasil, inclusive sobre arquitetura escolar, que mostram também essa relação dessacralizada, inclusive para o ensino. Tinha, se não me engano,
na cidade de Campinas, né, quem é de Campinas aqui, que nos acompanha, pode até comentar, um colégio lá chamado Culto à Ciência. Olha só. Né? Claro que é uma coisa um tanto cientificista, mas que exprimia uma certa relação quase que do sagrado. Você via as escolas secundárias mesmo, e primárias, que eram construídas no Brasil com arquitetura neoclássica. Aqui na nossa cidade de Curitiba a gente tem vários exemplos, né? Com arquitetura neoclássica, construída como verdadeiros templos do saber. Sim. E hoje isso está em detrimento de uma arquitetura totalmente funcionalista. Né? Você olha o prédio de fora, você não sabe se aquilo é uma escola, é uma repartição pública. Porque houve essa perda da conexão que você bem falou, né, com o coração, que é símbolo milenar do sagrado, né? E houve essa priorização do cérebro, do racional, do mecânico, do cartesiano, do demonstrável, do que pode ser aferido. E como disse Jamil, um antigo prêmio Nobel de biologia, se não me engano, ele disse o seguinte: a razão pode bastar a ciência, mas será que basta o homem? Quer dizer, a nossa relação com o sagrado, a partir do momento que nós vivemos num mundo desencantado, onde essas instâncias sacralizadas, míticas, elas se erodiram, o homem é defrontado com uma racionalidade que ela pode ser muito bem encampada por outras instâncias e isso erodir a relação com o sagrado, que é uma dimensão fundamental. Veja, e mesmo porque, olha só digamos assim, a infeliz acontecimento até com a própria razão. A racionalidade, quando a razão, a Deus, a razão, quando ela é colocada nesse altíssimo patamar, no fim do século XVIII e durante o século XIX, nós vamos ter aí o cientificismo, que também é uma espécie de fé cega na ciência, ela própria vai começar a ser atacada. Porque por vários conceitos interessantes. Um dos conceitos é um conceito que vem da sociologia, da sociologia marxista, que é o conceito de ideologia. Então, no marxismo, o conceito de ideologia, ele vai nos dizer, claro que o conceito de ideologia ele tem várias conotações, aqui eu estou pegando um só para fins de que a gente compreenda, mas enfim, a ideologia ela vai dizer o seguinte, que isso, Jamil, que você pensa por si mesmo, não é você que pensa, você está refletindo o pensamento que lhe é imputado por uma relação assimétrica de poder. Então, tá, eu não sou tão racional assim. Sim. Segundo, a psicanálise, principalmente a psicanálise freudiana, onde ele vai dizer que o homem não é um ser totalmente guiado pela razão. Ele é comandado por poderosas forças inconscientes, pulsões, e que vão estar por trás, através de vários processos, de decisões elaboradas. Né? Então o homem não é tão senhor de si quanto ele acha que é. Então, a mensagem é essa. Outro golpe na racionalidade. Depois, nós vamos ter ainda mais a questão da mecânica quântica, sim, onde ela, no início do século XX, exatamente, ele vai mostrando que aquela mecânica elegante, relativamente simples, racional, que parecia comandar o universo, não é bem assim. Agora, o universo talvez seja governado por leis que não seguem tanto os parâmetros da razão, principalmente da razão ocidental. Ou seja, de repente a razão... Porque a gente vê por aí, por esses indícios, talvez um retorno do sagrado através desses outros caminhos? Então, porque o homem, Jamil, ele precisa de ter um fulcro, né? O Arquimedes, ele disse o seguinte: me dê um ponto de apoio, uma alavanca, e eu erguerei o mundo. Então, para você ter essa alavanca que vai erguer o nosso mundo, você precisa de um ponto de apoio. Sim. Esse ponto de apoio era o sagrado, depois a racionalidade. Hoje, num momento que a gente vive de grande ceticismo e cinismo, onde o partido não politiza, a igreja não catequiza, a escola não ensina e a racionalidade não está mais com tudo isso, de repente perde-se isso e eu não consigo alavancar. Daí o título daquele livro que você sempre cita, né? Um livro lá que parece que o título é Deus está morto, Marx está morto, Freud está morto e eu não me sinto bem. Não, obviamente. Então, ou seja, com tudo isso, o ser humano ele perde a capacidade de apoiar as suas decisões. Isso é muito perigoso, porque ela vai deslocar a decisão das pessoas para um universo muito pessoalista. Né? Ou seja, se eu, como indivíduo, não consigo entender o mundo, eu vou tentar resolver o meu problema. Agora, a questão do reencantamento do mundo,
né? O retorno do sagrado. Porque a gente tem observado isso, né? A gente aqui no Realidade Fantástica tem entrevistado uma série de pessoas, a gente tem visto vários movimentos tentando trazer, inclusive xamânicos, né? Resgatar uma religião primitiva, que teria sido a religião primeira do ser humano. Mas agora a gente percebe que é o retorno do sagrado talvez sem dogmas, né? Um sagrado mais livre, uma conexão mais direta e intimista com o sagrado, ou não é por aí? Eu penso o seguinte, olha, de qualquer maneira, esse mal-estar da civilização, já escreveu também o Freud a respeito, né? Esse grande mal-estar por que a gente passa, esse vazio, porque todos sentem, ele de alguma forma tem que ser preenchido. De qualquer maneira, a racionalidade ela cumpre algo importantíssimo, como cumpre a ciência, a tecnologia tem o seu papel total. Né? Seríamos malucos assim de abandonar ou dizer que os avanços em termos de conforto, de qualidade de vida, de medicina, isso seria está fora de questão. Embora todas essas coisas nos coloquem desafios importantes também. Mas, de qualquer maneira, o retorno à sacralidade ele é fundamental como um sistema de recuperação de sentido. Né? Eu, pessoalmente, particularmente, eu acredito muito que ter sentido naquilo que se faz, naquilo que se vive e que se experiencia é um motor, inclusive, para superarmos as nossas crises. Né? Você, como professor, você observou que um dos problemas mais graves hoje das crianças, dos educandos, é a perda do sentido. A perda de um sentido, né? Então você vê as pessoas à deriva, numa educação totalmente instrumentalizadora, né? E instrumentalizante, e você detectou isso, né? Crianças que já não têm mais um sentido, daí vem inclusive uma das escolas de psicologia para recuperar isso, que é a logoterapia, né? Que sem o sentido o homem não tem o porquê mesmo de ser e de existir. Perceba que, assim, falando na minha experiência como educador, eu percebo o seguinte, eu fiz uma pesquisa, uma ocasião, para tentar verificar qual é o sentido que os jovens, essa foi uma pesquisa que eu realizei com jovens do ensino médio, comparei com adultos mais velhos e com crianças para ter uma amostra de controle, mas eu percebi que a noção, talvez muito difundida há algumas décadas atrás, de que nós vivíamos numa seara de progresso, ela não se sustenta mais. E a própria missão da escola, ela está assim, muito desfocada. Por exemplo, às vezes se fala, não, mas a função da escola é da cidadania, só que é um discurso assim, que parece uma faca velha que não corta mais. Na verdade, você não tem um telos, você não tem uma... e muitas escolas, inclusive escolas muito caras, escolas de elite, muitas vezes elas deslocam a questão seguinte, olha, nós temos que formar o nosso aluno para o mundo que aí está, ou seja, o mundo que aí está do jeito que ele está, caótico. Por quê? Se eu não posso mais, e isso é a questão do problema da perda das utopias, mas se eu não consigo mais mudar o mundo, eu vou tentar resolver o meu problema. Eu posso fazer meu filho se tornar um profissional bem-sucedido numa área que remunera muito bem qualquer, e a missão da escola está cumprida. Então veja, retornando naquela questão, se nós temos uma sociedade desvinculada da espiritualidade, que não busca um sentido transcendente, nós temos a saciação das questões imediatas. Exato. E isso é muito perigoso. perigoso. Entra a competição, entra o individualismo, né? Que é o que nós vemos aí, né? Que compõe nossa sociedade, principalmente ocidental. Nós entrevistamos aqui no canal, já faz mais de um ano, nosso amigo Tito Fonseca, que falou sobre Pitágoras. Ele lembrou que a Academia Pitagórica de Crotona, ela procurava dar uma educação integral, né? Ela trabalhava o físico, trabalhava o mental, o emocional e o espiritual. Você acha que nós podemos recuperar isso? Não pelo viés do dogma, que também não era o caso da escola pitagórica, mas por um viés assim, mais humanista, do sagrado no sentido sacro mesmo. São várias questões, assim, eu percebi o seguinte... Porque quando a gente fala isso, o cara, não, então põe numa escola religiosa, vai pro internato, vai pro seminário, não é disso que nós estamos falando. Até porque muitas escolas religiosas, elas só se diferem do projeto de uma escola laica porque são administradas por instituições religiosas. Bom, voltando à questão da educação, a gente tem uma percepção de que muito dela foi despojada de uma série de conhecimentos que acabaram sendo tidos de uma forma assim pejorativa como sendo erudita. Sim. Eu lembro quando eu mesmo fui fazer a faculdade de História,
que você recorrer aos clássicos e outras coisas assim era uma coisa vista como não era bem erudição, como afetação. E, poxa, eu acho que é uma coisa que tem que ser democratizada. Muito pelo contrário. Né? Se antes a gente tinha, por exemplo, muita dificuldade dos jovens terem acesso aos clássicos, enfim, a boa literatura, hoje isso fica mais fácil, em parte por conta da internet, até por conta do barateamento, se bem que livros no Brasil deveriam ser muito mais baratos do que são. Mas, enfim, a formação, ela ainda carece de dar esse sentido. Sentido moral, sentido cívico e principalmente um sentido do transcendente. Tanto que há toda essa discussão se a religiosidade, não a religião. A religiosidade poderia ser apresentada na escola, só que por um viés não dogmático, né? Sem dúvida. Mostrar o que existe em termos de crenças, né? E também, inclusive, aquelas tradições que não são necessariamente religiosas, as místicas, né? Existe um movimento aí tentando conseguir isso, mas muito tímido ainda. Né? Então, mas você, o que você diria para pais que estão aí, estão preocupados e gostariam de não criar os seus filhos num ambiente escolar que fosse totalmente instrumentalizador, tecnicista? Que alternativa eles têm? Eu acho que a alternativa bom, quem é pai e como eu sou, muitos estão vendo aqui, sabe que ser pai hoje em dia não é nada fácil. Né? Do ponto de vista da educação, hoje é muito difícil você concorrer com a superexcitação visual, sonora, enfim, que os nossos filhos são expostos. Então, celular, tablet, Smart TV, Netflix, enfim, é muito difícil você convencer hoje uma criança, um adolescente, a abandonar um jogo mirabolante, colorido, cheio de... e ficar ali sentado lendo um livro. Ou quiçá pisar na grama descalço. Para não falar de outras coisas, né? É uma tarefa muito difícil, mas que a gente não pode fugir dela. Uhum. Porque é importante que, primeiro, o conhecimento que nós temos hoje, impulsionado pela internet, ele, por sua natureza, é um conhecimento em pílulas. Né? Ele não é um conhecimento acabado, geralmente são resumos. Veja, uma coisa que o fundador lá o Jimmy Wales, se não me engano o nome dele, o fundador da Wikipédia, ele disse, olha, o pessoal fala, a Wikipédia é um site que não é... Tudo bem, ele falou, mas a Wikipédia é um ótimo lugar para se começar uma pesquisa e um péssimo lugar para se terminar a pesquisa. De fato. Então, veja, sites, Wikipédia, Google, o que quer que seja, são ótimos lugares para se começar uma pesquisa, mas não é um bom lugar para se terminar. Então, realmente... não tem escape. Se você quer se instruir sobre um determinado assunto, você vai ter que ler os clássicos, você vai ter que procurar pessoas que leram, porque só ler não basta, você tem que discutir, você tem que parlamentar, você tem que sistematizar. Então, é isso, é buscar criar um clube do livro. Que tinha, inclusive, antigamente, né? Criar clubes de leitura, fomentar a discussão, fomentar o companheirismo intelectual. Como é que você vê uma entidade, por exemplo, como a formada pelo Baden-Powell, que era maçom, inclusive, né? Que são os escoteiros. Eles ainda não guardam um pouco dessa tentativa de dar um sentido? Não, nós temos várias instituições, por exemplo, o escotismo é interessante porque ele trabalha um sentimento também de religiosidade mais geral, né? Mais ecumênico, até pela origem do seu fundador, que era maçom, enfim. Mas que procura trazer algum senso de companheirismo, de reverência, de dever. Então são assim, tentativas super válidas, é uma opção interessante, mas nos locais onde realmente a gente não tem essas opções, é importante que a gente vá criando esses espaços de discussão. Os pais em casa, né? Isso é muito interessante, porque você me contou outro dia que você fomentava isso na sua própria casa, até criou um ritual de recepção das estações para fazer com os teus filhos, né? Os pais podem talvez suprir essa carência das escolas, se eles estiverem, digamos que, bem formados, eles poderiam em casa criar esses espaços de leitura, de discussão, meditação, quem sabe, ensinar as crianças a meditarem. Porque se isso é uma coisa cara para nós, como pessoas, a gente tem que compartilhar isso com quem nos é caro, né? Com a nossa família e principalmente os nossos filhos, né? Então, ensinar a parar, a meditar, a contemplar
né? Às vezes você quer simplesmente ficar sem fazer nada. Sim. É quase uma heresia hoje em dia. Falar isso, né? Se um indivíduo ele ficar parado, olhando, está pensando muitas vezes, perdido em seus pensamentos, isso é importante para a nossa saúde mental. Por que que eu tenho que preencher cada milissegundo da minha vida com alguma experiência sensorial? Isso é muito perigoso. Hoje a gente vê que muitas crianças que enfrentam, que é uma coisa de origem genética, só que transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são crianças que precisam de um acompanhamento psicológico especializado, muitas vezes até medicamentoso, né? A gente não pode se furtar disso, pode se furtar disso, mas também expor a elas a contemplação. E aí, retornando à nossa primeira questão, reintroduzir a noção da sacralidade. Sem dúvida. Que veja, a sacralidade por aí, ela vai passar, o espaço do sagrado é uma metáfora para aquilo que é sacralizado das nossas vidas. Então, se eu considero um espaço da sacralidade, se eu tenho essa atitude devocional, se eu tenho essa atitude respeitosa, a tendência em que eu vá também ter atitudes respeitosas para com meus pais, que eu tenha atitudes respeitosas com relação a meus amigos, à comunidade, à coisa pública, às mulheres. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, muita violência contra a mãe. Hoje não, né? Sempre teve, mas infelizmente é uma realidade. Né? A gente, para nosso espanto, a gente ainda vê. Sim. Então, temos que recuperar aqui a questão do feminino sagrado. Exatamente. Né? Então, algumas pessoas até argumentam, isso é um argumento recorrente por parte de algumas correntes dentro do ateísmo, de que se você pegar os países desenvolvidos da Europa, você vai ver que a religião cai vertiginosamente à medida que sobe mas a sobe qualidade também os índices de suicídio. Exatamente. Né? Então, em determinado momento da vida do indivíduo, porque veja, é legítimo que você se insurja contra ferramentas de controle mental, contra ferramentas de controle, muitas vezes, da vida do indivíduo, que foram praticadas por instituições religiosas, que até hoje são praticadas por aí afora, né? coletivamente e no privado. Isso é normal. Mas acho que daí nós geramos um outro extremo, né? Exatamente. Não podemos jogar a água do banho com a criança dentro. Ou seja, foi feito, né? No momento em que tudo bem, talvez as instituições, e algumas instituições estão fazendo essa autocrítica hoje também, tenho ido longe demais, mas não podemos cortar essa relação com o sagrado. Você veja que, para quem não assistiu, eu recomendo que você assista o documentário da Netflix, Happy. Lá é o conceito de felicidade abordado por N vieses, né? E uma das coisas que eles mostram que é chocante é que as pessoas no Japão hoje surgiu uma nova doença. As pessoas estão morrendo de tanto trabalhar. Porque o que aconteceu? Pós-Segunda Guerra, né? Sim. O país devastado, a autoestima lá embaixo. Eles viram que a única forma deles recuperarem isso era através do trabalho. Só que isso gerou um outro problema. Eles já não têm mais a cultura do lazer, do descanso. Isso é visto como quase que vergonhoso. E as pessoas estão morrendo de tanto trabalhar. E cada sociedade ela vai encontrando formas de tentar preencher, às vezes de uma forma equivocada, esse vazio. No nosso país, a gente vê o crescimento do individualismo, o crescimento dos índices de violência entre todas as camadas sociais. Sim, seja, sim. A violência é um fenômeno muito complexo, que ele pode ser analisado primeiro como uma fraqueza moral da nossa sociedade como um todo, né? Claro que as pessoas hoje clamam por mais policiais, clamam por mais segurança pública, sim, sem dúvida, mas isso é praticamente um analgésico. O elemento central é uma crise de valores morais, desarmar etc. o coração. Exatamente. Desarmar o indivíduo. E aí você vê o crescimento da violência entre as camadas mais pobres, mas também entre as camadas mais abastadas, a violência, por exemplo, na forma de corrupção, né? Quando nós temos pessoas que usurpam das suas posições de poder para impulsionar projetos pessoais de poder, que obviamente é justo que uma pessoa que assuma uma posição de poder ela seja bem remunerada, ok, mas principalmente no campo da política, por exemplo, é um sintoma de uma doença social. Com certeza. De qualquer maneira, a religiosidade, a referência e a busca pelo sagrado, não só dos espaços sagrados, que isso é necessário também, mas para a inclusão do sagrado nas nossas relações sociais, é alguma coisa importante
para a nossa dignidade mesmo, com certeza, como seres humanos. Se a gente for estudar um pouquinho de psicologia ali, você vai ter também a proposta do Maslow, né? Abraham Maslow tem a sua pirâmide, né, de valores, e ali as questões, as necessidades legítimas do corpo, elas são o primeiro degrau. Depois o homem vai continuar sentindo fome, só que de outras coisas, fome psicológica, fome espiritual, e eu acho que essas outras fomes estão sendo esquecidas de serem saciadas, né? É verdade. Marcos, chegamos aí ao final de mais um programa Realidade Fantástica, mais uma discussão interessante para você aí refletir em casa. O objetivo do canal é esse mesmo, né? Trazer esses temas, trazer o transcendente, trazer o sagrado, ressacralizar, trazer novamente a utopia ao nosso cotidiano, né? Que parece que perde. Por isso o nosso mote aqui do programa, o mistério está entre nós, porque está. É preciso apenas ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Obrigado novamente, Marcos. Eu que agradeço. Até inclusive nós vamos parar uns segundinhos o vídeo para que você clique aí no sininho de notificações, deixe o seu joinha, né, o seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva, porque é muito importante para nós que produzimos conteúdo aqui no YouTube, né, uma mídia que às vezes é um tanto caótica, né, mas que a gente tem a satisfação de hoje estar falando para já dezenas de milhares, né, Jamil? Sem dúvida. Um projeto, quase 40 mil pessoas. Quase 40 mil pessoas, então a gente... Vamos parar 3 segundos então para você se inscrever no canal. Você não precisa nem deixar de assistir o vídeo, se inscreve lá, só clicar, aciona o sininho de notificação. É isso aí. Maravilha, é isso aí então. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar também os nossos vídeos com seus amigos e conhecidos. E lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.